Nos últimos anos, tem um assunto que dividiu o país: casas de apostas. Mas calma aí, hoje é domingo, hoje é Copa e eu tô aqui gravando esse vídeo. Gente, esse vídeo vai ficar marcado. Continuando, para alguns, casas de apostas são a maior praga da internet. Já para outros, são apenas uma forma de entretenimento. Só que tem uma pergunta que quase ninguém faz: de quem é a culpa? Do jogo? Da empresa? Do influenciador? Ou da pessoa que clicou para poder depositar? Não estou aqui para dizer que existe uma resposta fácil, porque não existe. E talvez esse seja o maior problema. A gente adora respostas simples para problemas complexos. Pensa aqui comigo. Você abre o celular, entra em uma rede social. Aí, de repente, um jogador de futebol famoso está divulgando uma casa de apostas. Logo depois, um cantor, um humorista, um podcast, um influenciador ou um clube de futebol. E até o campeonato tem patrocínio. Aí eu te pergunto, se todo mundo tá divulgando, qual é a mensagem que passa para quem tá assistindo? Que é normal? Que é seguro? Que todo mundo ganha? Ou que simplesmente é um produto igual qualquer outro? Essa é uma pergunta importante, porque publicidade funciona. Porque se não funcionasse, empresas não gastariam bilhões com elas. E sabe por quê? Porque ninguém investe tanto em algo que não vai dar resultado. Então, não dá pra fingir que propaganda não influencia. Ela influencia, sempre influenciou. Só que aí vem o outro lado. Ninguém obrigou ninguém a fazer um depósito. Ninguém apontou uma arma pra pessoa fazer um depósito. Ninguém digitou a senha da conta bancária pela pessoa. Porque em algum momento existe uma escolha e ignorar isso é um grande erro. Então, como equilibrar essas duas verdades? Porque elas podem existir ao mesmo tempo. Publicidade pode influenciar, só que a pessoa continua responsável pelas suas decisões. Uma coisa não anula a outra, só que tem uma coisa que me incomoda. Porque muita gente entra nas apostas achando que vai investir. Investir, essa palavra me chama a atenção, porque aposta não é investimento. Investimento é quando existe a expectativa de retorno, baseado na geração de valor. A aposta é diferente, você está assumindo um risco em um jogo, cujo o modelo de negócio depende de que, no conjunto, os jogadores perdem mais do que ganham. Porque se todos ganhariam, a empresa fecharia. Isso não é opinião. É como esse tipo de negócio funciona. E aí vem uma pergunta: se a casa sempre precisa ter vantagem para existir, por que tanta gente acredita que vai viver disso? Será que o problema está no jogo ou na expectativa criada sobre ele? Você já reparou que as propagandas mostram quem ganhou? Raramente mostram as milhares de pessoas que perderam. Isso não acontece só com apostas, acontece com várias coisas. A gente enxerga os vencedores, os perdedores ficam em silêncio. E isso distorce a nossa percepção. É como apenas olhar para alguém que ficou rico empreendendo e ignorar todos os negócios que fecharam. Ou olhar apenas para o atleta campeão e esquecer dos milhares que treinaram para chegar lá. Nosso cérebro adora histórias de sucesso, mas a realidade ela é feita de estatísticas. E estatísticas nem sempre são emocionantes. Agora, eu quero fazer uma pergunta difícil. Se amanhã todas as casas de apostas desaparecessem, o problema da compulsão desapareceria junto? Ou as pessoas encontrariam uma outra coisa para apostar? Uma outra coisa para exagerar? Uma outra coisa para poder buscar uma sensação de recompensa rápida? Porque o ser humano sempre buscou riscos, sempre buscou adrenalina, sempre buscou a ilusão de que pode existir um atalho. Será que o problema está mesmo apenas na ferramenta? Ou também no comportamento humano? Mas isso também não significa que as empresas não tenham responsabilidade. E tem, porque quando o negócio sabe que existem pessoas vulneráveis, ele precisa agir com responsabilidade. A forma como anunciam, a clareza sobre o risco, o cumprimento das regras, a proteção a menores, incentivo ao jogo responsável. E tudo isso importa. Só que, ao mesmo tempo, a responsabilidade individual também importa. Não é uma disputa entre um lado e outro, é uma soma. E talvez o erro esteja justamente em colocar a culpa em apenas um lado. Eu também fico pensando nos influenciadores. Quando uma pessoa tem milhões de seguidores, ela tem poder. E todo poder traz responsabilidade. Mas responsabilidade não é a mesma coisa que culpar por todas as escolhas dos outros. Vamos lá, se um artista mostra um carro de luxo, isso obriga alguém a comprar? Não. Mas pode despertar desejo? Pode. E o mesmo vale para outros produtos. Só que a diferença é que nas apostas existe um risco financeiro muito direto. Isso torna a discussão mais delicada. E no final, eu acho que as maiores armadilhas não está apenas nas casas de aposta. Está na ideia de dinheiro fácil. Essa ideia existe há milhões de séculos. Ela muda de roupa, muda de nome, muda de plataforma e continua a mesma. Ganha muito, rápido e com pouco esforço. Essa promessa
promessa sempre atraiu a gente e tenho certeza que sempre vai atrair, porque ela conversa com um desejo muito humano, o de encurtar o caminho. Mas as histórias mostram que os atalhos costumam ter um preço. Talvez a maior reflexão não seja sobre a casa de aposta, talvez seja sobre nós. Por que a gente se engana tanto com a promessa do ganho rápido? Por que a paciência parece ter virado um defeito? Por que construir devagar parece menos atraente do que arriscar tudo em uma única jogada? Essas perguntas vão muito além das apostas. Elas falam sobre o ser humano. E talvez, se a gente não entender esse comportamento, outras promessas de dinheiro fácil vão continuar aparecendo, com outros nomes, com outras cores e com outras propagandas, mas explorando a mesma confiança. E antes de você formar a sua opinião, eu quero te fazer só mais uma pergunta. Quando uma escolha é influenciada pela propaganda, pelo exemplo dos ídolos, pela pressão social e, ao mesmo tempo, é tomada livremente por um adulto, onde termina a responsabilidade de quem oferece? Onde começa a responsabilidade de quem escolheu? Talvez seja uma pergunta sobre como todos nós tomamos as nossas próprias decisões. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, comentar se você tem algum relato parecido. Se curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever, ativar os sininhos para poder não perder nenhum relato insano.